Olá, turma! Nesta aula de desenho geométrico, nós vamos construir os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados. Temos os lados AB, BC, CD e AD. Os vértices A, B, C e D, os ângulos A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e duas diagonais, BD e AC. Os quadriláteros, eles se classificam em trapézios e não trapézios. Os quadriláteros não trapézios são os quadriláteros que não têm lados paralelos. Os quadriláteros trapézios são os quadriláteros que têm pelo menos 2 lados paralelos. Os quadriláteros trapézios são classificados ainda em paralelogramos e trapézios não paralelogramos. Os trapézios não paralelogramos são aqueles que têm apenas 2 lados paralelos. Os paralelogramos têm lados opostos paralelos. Vamos começar as nossas construções pelos paralelogramos. O primeiro paralelogramo que vamos construir é o quadrado, que é uma figura com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. As suas diagonais também são iguais e se cruzam formando o ângulo de 90 graus. As diagonais é mediatriz uma da outra, o que significa que o ponto de intersecção das diagonais equidista dos vértices do quadrado, sendo, portanto, o centro da circunferência que circunscreve o quadrado. Então, vamos construir um quadrado com o lado AB. Primeiro, traçamos o lado AB. Em seguida, traçamos um ângulo de 90 graus no vértice A. A seguir, traçamos um arco de centro em A e raio AB, obtendo o ponto C. Traçamos o segmento AC. Repetimos os passos de 2 a 4 no vértice B, obtendo o lado BD. Unindo os pontos C e D, obtemos o lado CD e, portanto, terminamos a construção do quadrado. Vamos agora construir as diagonais. Para a construção das diagonais, traçamos o segmento AD e o segmento BC, determinando o ponto central do quadrado, que é o ponto de intersecção das duas diagonais, e também o centro da circunferência circunscrita ao quadrado. Vamos construir agora o retângulo. O retângulo é um paralelogramo com lados opostos, 2 a 2 iguais e 4 ângulos retos. Suas diagonais são iguais e cruzam-se num ângulo diferente de 90 graus, mas se cruzam no ponto médio. Portanto, o ponto de intersecção das diagonais são equidistantes dos vértices e, por isso, o centro da circunferência que circunscreve ao retângulo. Construção de um retângulo de lados EF e GH. Primeiro, construímos o lado AB de medida igual a EF. Traçamos o ângulo de 90 graus no vértice A. Transportamos a medida GH, obtendo o ponto C.
traçamos o segmento AC. Repetimos os passos de 2 a 4 no vértice B, obtendo o lado BD. Unindo os pontos C e D, obtemos o lado CD. Traçando as diagonais, obtemos o centro da circunferência, que circunscreve o retângulo. Vamos agora construirmos o paralelogramo, que é uma figura com lados opostos 2 a 2 iguais e ângulos opostos iguais, mas diferentes de 90 graus. As diagonais são diferentes e cruzam-se num ângulo também diferente de 90 graus. O paralelogramo não é inscritivo numa circunferência. Queremos construir um paralelogramo de lados EF e GH e com ângulos iguais a 60 graus e 120 graus. Então, primeiro construímos o lado AB de medida igual a EF. Traçamos no vértice A um ângulo de 60 graus. Transportamos a medida GH, obtendo o ponto C. Traçamos o segmento AC, obtendo assim o lado AC do paralelogramo. Traçamos no vértice B um ângulo de 120 graus. Transportamos a medida GH, obtendo o ponto BD. Traçamos o segmento BD, obtemos assim o lado BD do paralelogramo. Unimos os pontos C e D e obtemos o lado CD. Traçamos as diagonais AD e BC. Agora, nós vamos construir um paralelogramo de lados medindo 6 centímetros e 4 centímetros e a altura 3 centímetros. Então, traçamos o lado de medida igual a 6 centímetros. Traçamos a mediatriz do lado AB, obtendo o ponto M. A partir do ponto M, marcamos a altura de 3 centímetros, obtendo o ponto H. Traçamos por H uma reta R paralela ao lado AB, usando um dos métodos de traçado de paralelas. Observa que nesse traçado nós não utilizamos nenhum método de traçado de paralelas, mas ao fazermos no portfólio, temos que utilizar o traçado de paralelas. Traçamos um arco de centro em A e raio 4 centímetros, obtendo o ponto C pertencente à reta R. Traçamos o segmento AC. Traçamos um arco de centro em B e raio 4 centímetros, interceptando a reta R em D. Traçamos o segmento BD. Unimos os pontos C e D e obtemos o lado CD. Assim, temos, então, um paralelogramo de lados medindo 6 e 4 centímetros e altura medindo 3 centímetros. Vamos agora à construção de um losango. O losango é um paralelogramo que tem os lados iguais e os ângulos opostos iguais, mas diferente de 90 graus. As diagonais são diferentes e cruzam-se num ângulo de 90 graus, sendo uma mediatriz da outra. O ponto de intersecção das diagonais é equidistante dos lados, permitindo a inscrição da circunferência no losango. Queremos construir um losango conhecendo a medida do lado e a medida de um dos seus ângulos. Então, traçamos uma reta suporte
e nessa reta traçamos o lado AB. No vértice A, traçamos o ângulo que foi dado. Repetimos o passo anterior no vértice B. Traçamos um arco de centro em A e raio AB, obtendo o ponto C. Traçamos o segmento AC, tendo assim o lado AC do losango. Fazemos o mesmo no vértice B. Traçamos um arco de centro em B e raio AB, obtendo o ponto D. Traçamos o segmento BD, obtendo assim o lado BD do losango. Unindo os pontos C e D, obtemos o lado CD e concluímos a construção do losango. Vamos ver agora os trapézios. O primeiro trapézio é o retângulo. É um trapézio que tem dois ângulos retos. Vamos construir um trapézio retângulo de bases EF e GH e altura IJ. Então, traçamos o lado AB de medida igual a EF. Traçamos uma reta perpendicular a AB, passando por A. Transportamos a medida IJ, obtendo o ponto C. Traçamos o segmento AC, obtendo o lado AC do trapézio. Traçamos uma reta perpendicular a AC, passando por C, utilizando qualquer um dos métodos conhecidos para a construção de retas perpendiculares. Traçamos a medida GH, obtendo o ponto D. Unimos o ponto B com o ponto D, obtemos o lado BD. Por fim, traçamos as diagonais AD e BC. O trapézio isósceles. É um trapézio que os lados não paralelos são iguais. Os ângulos da base também são iguais. As diagonais também são iguais. E é inscritível numa circunferência onde o centro é o ponto de intersecção entre as mediatrizes das bases e os lados não paralelos. Vamos construir um trapézio isósceles com base maior igual a 6 cm, base menor 4 cm e altura 3 cm. Primeiro, construímos a base maior com medida igual a 6 cm. Traçamos a mediatriz do lado AB, obtendo o ponto M. A partir do ponto M, marcamos 3 cm, obtendo o ponto H. Traçamos por H uma reta paralela ao lado AB, usando um dos métodos de traçado de paralelas. Traçamos um arco de centro em H e raio 2 cm, que é a metade da base menor, e dessa forma vamos obter o ponto C sob a reta R. Traçamos o segmento AC, obtendo o lado AC. Repetimos o processo anterior e obtivemos o ponto D. Traçamos o segmento BD. Unimos os pontos C e D e obtivemos o lado CD, concluindo desta forma a construção do trapézio isósceles. Continuando a nossa construção, agora nós vamos traçar as mediatrizes dos lados não paralelos e obtermos o centro da circunferência circunscrita ao trapézio. Então, traçamos as mediatrizes dos lados AC e BD.
obtivemos o ponto de encontro das três mediatrizes, que é o centro da circunferência circunscrita. O trapézio escaleno é um trapézio que os lados não paralelos são diferentes e não possuem ângulo reto. E aí, então, temos o trapézio escaleno. Vamos construir um trapézio escaleno com base maior igual a 6 centímetros, a diagonal AD fazendo o ângulo de 45 graus com a base maior e medindo 6 centímetros, e a base menor com 3 centímetros. Primeiro, vamos traçar ao lado AB de medida igual a 6 centímetros. Traçamos a diagonal AD fazendo um ângulo de 45 graus com a base maior, utilizando um dos métodos de construção de ângulo de 45 graus. A partir do ponto A, marcamos a medida de 6 centímetros, obtendo o ponto D. Traçamos o segmento BD, obtendo assim o lado ABD do trapézio. Por D, traçamos uma reta paralela a AB, usando um dos métodos de traçado de paralelas. Traçamos um arco de centro em D e raio 3 centímetros, obtendo o ponto C pertencente a F. Traçamos o segmento AC, obtendo assim o lado AC do trapézio escaleno. Unindo os pontos C e D, obtemos o lado CD. Dessa forma, concluímos a construção do trapézio escaleno e a construção dos quadriláteros. Ficamos por aqui e até a próxima.